Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu venho fazendo já há 2 meses para poder fazer isso aqui para vocês. É uma divisão de treino que eu nunca tinha testado. É uma variação do full body, vamos dizer assim, porque na verdade não é bem um full body, é um half body. Eu estou fazendo uma divisão bastante diferente daquilo que eu vinha fazendo já ao longo da minha carreira, mas eu senti a necessidade de fazer dessa forma, por isso que eu venho experimentando para poder trazer com propriedade para vocês um pouco da minha visão sobre essa divisão de treino. Só que antes, eu gostaria de levantar algumas questões que devem ser consideradas para a gente poder montar um treino. O que a gente precisa considerar antes de montar um treino? Eu sei que muita gente me pergunta, Edu, qual a divisão de treino que eu venho fazendo? Mas muitas vezes, o que é bom para mim nem sempre necessariamente é bom para você. Então existem algumas questões que devem sim ser levadas em consideração e eu numerei elas aqui, separei em 6 itens para ficar mais fácil o entendimento de vocês. O primeiro deles é em relação ao objetivo. Qual o teu objetivo? O que tu espera com esse treino? Hipertrofia? Força? Primeiro a gente deve definir qual o objetivo. Acredito que a maior parte da galera que me segue aí está objetivando estética e hipertrofia. Então vamos partir do princípio que a gente está buscando aí hipertrofia. Segundo, frequência. Com que frequência nós devemos treinar, estimular os grupamentos musculares? E aí eu já falo para vocês com relação às variáveis que a gente vai manipular, volume e intensidade. Porque tem relação com a frequência, pois quanto maior a frequência de estímulos ao longo da semana, menor é o volume por sessão, consequentemente menor volume, maior intensidade. A gente tem que entender que volume e intensidade são antagônicos, então quanto maior o volume, menor a intensidade. Eu vou traduzir isso numa linguagem muito fácil para vocês entenderem. O que seria volume muscular? Volume de treino, desculpa. Volume de treino seria número de séries, número de repetições, aquele drop que você faz, você está aumentando o volume de treino, aquelas repetições forçadas, você está aumentando o volume de treino. Volume de treino é tudo aquilo que aumenta o tempo sob tensão, isso é volume de treino. Automaticamente, intensidade é a carga que você utiliza. Então se a gente parar para pensar, quanto maior o volume, menor a intensidade. Ou vai me dizer que você consegue executar 20 repetições com o mesmo peso que você consegue executar 10 repetições. Obviamente, 10 repetições você consegue trabalhar uma intensidade maior do que 20 repetições. Então, a gente aumenta o volume e diminui a intensidade. Entendidos? Dessa forma, a gente consegue entender que volume e intensidade são antagônicos. E, Edu, agora pergunta, Edu, qual a melhor volume e intensidade? Aí é que está a questão. A gente não tem um ponto ótimo em relação a trabalhar volume e intensidade. O que a gente sabe é que trabalhando altos volumes a gente vai ter uma diminuição da intensidade e vice-versa. Muito importante, galera. Você que está em processo de emagrecimento, restrição calórica, aí você pensa comigo, então eu preciso aumentar o volume porque eu vou aumentar meu gasto calórico. Consequentemente, eu vou cair a minha intensidade. Então, se eu estou numa dieta para secar, eu preciso trabalhar bastante repetições e trabalhar uma intensidade mais baixa. Não, pelo contrário, o que vai fazer com que você trabalhe, queime gordura, é o déficit calórico, é a dieta. O treino, ele vai sinalizar a hipertrofia, então o nosso objetivo aqui é manter a intensidade alta. Para isso a gente precisa diminuir o volume. Então talvez uma maneira mais inteligente de trabalhar sob restrição calórica numa dieta onde você quer secar, seria diminuir o volume, trabalhar um pouco menos de repetições, um pouco menos de séries, talvez, para manter a intensidade alta, tá? É assim com que os atletas fazem, é assim com que a galera treina aqui no CT e é assim com que todos devem fazer. Obviamente que a gente fala de atleta de alta performance, mas também serve para o praticante de atividade física. Outra coisa, tempo de recuperação. A divisão de treino ela deve atender um tempo de recuperação ao ponto de que você consiga aumentar a frequência, trabalhar os estímulos que você deve trabalhar, volume e intensidade, e não sobrecarregar os músculos, principalmente tecido mole, a gente está falando de tendão, articulação. Então, respeitar o tempo de recuperação é muito importante. Por isso que quando você aumenta a frequência, você automaticamente tem que diminuir o volume. Então, eu vou exemplificar com números. Se você faz aí 20 séries
semanais para peito. Edu, eu quero treinar peito 2 vezes por semana. Automaticamente você vai pegar esses 20 e vai dividir por 2. Edu, eu quero treinar peito todos os dias. Então tu tem aí 20 séries semanais, tu vai dividir em 5, vai sobrar 4. Então tu vai trabalhar 4 séries todos os dias. Não é bem o que eu gosto de fazer, mas é possível fazer dessa forma. O que você tem que entender é que você precisa dividir o volume ao longo dessa frequência. Então eu quero que vocês entendam volume, intensidade e frequência estão diretamente relacionados. Outra questão muito importante é sobre equilíbrio muscular. O treino, a divisão de treino, ela deve atender a todos os grupos musculares. Por que eu falo isso? Porque um desequilíbrio muscular pode gerar um desequilíbrio de força, uma diferença de tensão sobre as articulações. Isso pode vir a gerar uma lesão. A maior parte das lesões que acontecem ao longo prazo no fisiculturismo são gerados por compensações, muitas vezes porque o pessoal não respeita o equilíbrio muscular. Acaba, por exemplo, quer ver um exemplo? Eu treino mais quadríceps do que posterior de coxa. No dia de quadríceps eu vou, no dia de posterior de coxa eu não vou. Eu treino mais peitoral do que costas. Então tu acaba gerando desequilíbrios musculares que podem vir a ocasionar lesões. Então esse é um ponto muito importante que deve ser levado em consideração. E eu coloquei um sexto aqui porque é óbvio que a gente deve considerar a preferência e o estilo de vida de cada um, né? O horário que a pessoa gosta de treinar, a disponibilidade que ela tem para treinar e o gosto pessoal, porque isso está completamente relacionado à adesão. Ou vai me dizer que adianta ter a melhor divisão de treinos do mundo se tu não consegue fazer, colocar em prática? Então, essas demandas pessoais devem ser atendidas pensando na questão da adesão, tá bom? Então, entendido isso, eu vou explicar para vocês como eu venho desenvolvendo o meu treino. Ao longo da minha carreira, eu sempre fiz divisões muito simples, 5-1, 4-1. Às vezes eu divido o meu corpo em 6 grupos musculares e acabo fazendo 5-1. Então não tem problema, tu não precisa quando tu for treinar 3-1, quando eu falo 3-1 seria 3 dias de treino para 1 de off. Se tu vai treinar 3-1 ou 4-1, não necessariamente tu precisa colocar todo o corpo em 4 dias para descansar 1 ou todo o corpo em 3 dias para descansar 1. Você pode dividir, por exemplo, o seu corpo em 5 grupos, por exemplo, perna, peito, costas, ombro e braço, é um exemplo. E você pode treinar 3-1. Então você vai treinar perna, peito, costas, off. Ombro, braço, perna, off. Daí você vai trabalhar dessa forma. Então não é uma regra, tá? Desde que atenda essas exigências aqui. Quando eu vim morar em São Paulo, eu me deparei com uma outra rotina de trabalho, uma rotina muito mais intensa, onde eu não tinha nenhum parceiro de treino, onde eu não tinha ninguém para poder me ajudar. E eu sempre gostei de treinar pesado. E o que estava acontecendo comigo era uma queda de performance depois do 3º exercício. Eu ia treinar, por exemplo, peito, eu sentia uma perda de força muito grande depois do 2º, 3º exercício, principalmente quando eu não tinha ninguém para me ajudar. E aí eu resolvi cogitar a hipótese de fazer um split, que a gente chama, né? Eu peguei o volume de treino semanal de peito, seria de 18 a 22 séries, tá? Isso é o que eu faço, não necessariamente o que você faz. E eu peguei, vamos arredondar aqui, vamos fazer uma média, 20 séries, tá? Eu trabalho numa média de 20 séries semanais por grupo muscular. Eu pensei, eu vou dividir meu peito em 3 vezes na semana. Então o que eu fiz? Eu agrupei em um único dia peito, costas, ombro e braço. E aí eu dividi, simplesmente eu peguei o peito e dividi em 3. Dividi, vamos arredondar para 21 para poder ficar divisível por 3. E eu dividi em 3 dias. Peguei o 21, dividi por 3. Quanto que dá isso? 7? Quanto que dá isso? 21 dividido por 3. A budenona tomou conta do meu cérebro. 7. Tá, ó, 7. Então, se eu treinar 3 vezes peito por dia, 7 séries, eu acabo completando as 21. É matemática, isso é conta, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi o volume total da semana em 3 dias. Eu fiz isso com peito, costas, ombro e braço. Então, hoje eu treino assim, ó. Domingo,
peito, costas, ombro e braço. Segunda-feira eu faço posterior de coxa, ou seja, perna. Dividi a perna em 2. Na terça-feira eu repito peito, costas, ombro e braço. Na quarta-feira eu faço um off. Quinta-feira eu faço quadríceps, ou seja, perna. E na sexta-feira eu faço peito, costas, ombro e braço. E aí sábado eu faço off. Então eu tenho 3 dias que eu vou treinar peito, costas, ombro e braço. E 2 dias que eu vou fazer perna. Edu, por que tu resolveu fazer isso, né? Como eu ia dizendo para vocês, eu queria criar uma alternativa que fosse viável para eu conseguir treinar pesado. Eu estava me sentindo cansado depois do segundo, terceiro exercício. Dessa forma, o que eu faço? Eu faço 2 exercícios por grupo muscular. Quando é um grupo grande, como peito, costas, eu chego a fazer 2 a 3 exercícios. Quando é ombro e braço, eu chego a fazer de 2 a 1 exercício. Então, dessa forma, eu concentrei um volume diário de treino que me permite treinar peito, costas, ombro e braço em um único dia, com um volume por grupo reduzido, só que aumentei a frequência de treinos, então eu faço isso 3 vezes por semana. Edu, mas 2 exercícios para peito, 2 a 3 exercícios para peito é suficiente para sair do treino com uma sensação de que você treinou peito? Sim, porque o que acontece? Como eu vou fazer de 2 a 3 exercícios, eu acabo performando mais, eu acabo diminuindo o volume e, consequentemente, eu acabo aumentando a intensidade. Então, treinando com mais intensidade, eu consigo fazer uma intensidade que normalmente eu não alcançaria treinando peito no volume do treino em uma única sessão. Deu para sacar? O que acontece? Eu vou ali, todos os dias que eu vou treinar peito, costas, ombro e tríceps, peito, costas, ombro e braço, eu começo um dia com peito, um dia com costas, respeitando justamente o equilíbrio muscular. Sempre o grupo que eu começo na frente, eu faço 3 exercícios. Sempre o grupo que eu começo em segundo, eu faço 2 exercícios. Ou seja, se eu vou começar com costas, hoje eu faço, por exemplo, costas, peito, ombro e braço. Costas eu faço 3, peito 2, ombros 2, braço 1. Se na próxima sessão eu vou começar com peito na frente, peito eu faço 3, costas eu faço 2, ombro 2 e braço 1. Dessa forma eu consigo ir alternando. Um dia eu começo com peito, na outra sessão eu começo com costas. Sempre o músculo que começa faz 3 exercícios, sempre o músculo que está em segundo eu faço 2 exercícios. Dessa forma eu consigo bater a minha meta semanal de 18 a 22 séries, eu consigo manter a intensidade alta e eu consigo aumentar a frequência em 3 dias. E quais as vantagens de fazer isso além disso, né? Eu também senti uma grande vantagem em fazer isso, foi o fato de muitas vezes a gente viaja muito nessa nova rotina e eu me deparo com academias com uma infraestrutura limitada. E isso não me impede de treinar, porque por mais limitada que seja a infraestrutura da academia, ela sempre vai oferecer pelo menos 2 boas opções de cada grupo muscular. Agora, dificilmente tu vai ficar hospedado num hotel ou numa cidade pequena, dificilmente uma academia vai te oferecer uma estrutura para te conseguir fazer 4, 5, 6 exercícios para o mesmo grupo muscular. Agora, 2 exercícios, com certeza dá para fazer. Por exemplo, costas, dá para fazer puxada e remada, barra e halteres, braço a mesma coisa, ombro a mesma coisa, peito da mesma forma. Então, com pouca estrutura, tu consegue atender essas necessidades. Então, Edu, eu moro numa cidade pequena, a academia não tem pouca infraestrutura. Às vezes, para mim fazer uma sessão só de costas, eu preciso ir lá e ficar inventando alguns exercícios. Então, eu faço 2 exercícios bons, depois eu faço alguns exercícios alternativos, porque eu não tenho máquinas. Talvez essa forma de treino pode ser uma boa opção, porque tu vai ali, vai pegar 2 exercícios e vai estimular aquilo ali e depois você vai repetir aquilo mais 2 vezes na semana. Edu, só que aí eu vou trabalhar, por exemplo, puxada e remada, são exercícios simples, 3 vezes na semana, eu não preciso de grandes variações? Não, na verdade não. Na verdade o que tu precisa é de frequência, trabalhar com grande intensidade no volume certo. Tá? Mas é muito importante que você tenha em mente, se você vai aumentar a frequência de treino, você deve ajustar o volume e trabalhar a intensidade o mais alto possível. É dessa forma com que eu venho fazendo. Eu tenho notado também
algumas dores musculares em função do aumento da intensidade. Isso pode ser um perigo quando a gente fala de tempo de recuperação. Muitas vezes, se tu notar um cansaço excessivo e sentir que o músculo não recuperou totalmente de uma sessão para outra, porque se tu vai fazer isso 3 vezes na semana, pode ser que na próxima sessão tu ainda tá um pouco dolorido. Talvez tu esteja errando um pouco no volume, talvez reduzir o volume ainda mais, porque como houve um acréscimo na intensidade, talvez o volume pode ser reduzido. Então tu vai ter que trabalhar com um pouquinho do feeling, tá? É uma conta matemática, mas a tua musculatura, o teu corpo é um sistema. É um sistema onde nem sempre 1 mais 1 é 2. Então, dessa forma, tu vai ter que usar a tua percepção e ajustar o volume ou a intensidade, talvez num dia mais específico. Eu, por exemplo, ontem eu fui treinar costas, peito, ombro e braço, e eu senti que os meus ombros ainda estavam um pouco sobrecarregados da sessão anterior, que fazia só 2 dias que eu já tinha feito. Então eu reduzi um pouquinho a intensidade em alguns exercícios onde eu estava um pouco mais cansado. Uma questão negativa que eu achei nesse treino, ao longo desses 2 meses, para poder falar para vocês, eu senti que os ombros, os deltoides, né, a região ombro, principalmente lateral e frontal, eles foram muito exigidos, porque quando a gente está treinando costas, e também posterior, quando a gente está treinando costas e peito, a gente já está trabalhando o ombro. Então o ombro é muito solicitado em todos os exercícios, ombro e braço. Então dessa forma a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque talvez você se sinta um pouco sobrecarregado nas articulações dos ombros e do cotovelo, principalmente, porque se tu está fazendo costas, tu está puxando, se tu está fazendo peito, tu está empurrando. Então, quando vai treinar ombro, tu vai estar erguendo, elevando ou empurrando também, e se vai estar fazendo braço, vai estar puxando ou empurrando, então tu está sempre trabalhando cotovelo e ombro. Então, cotovelo e ombro foram os mais prejudicados ao longo dessa divisão. Talvez foi as únicas coisas que eu tive que me atentar. Edu, então talvez isso... O que eu deva fazer para corrigir essa sobrecarga nos cotovelos e nos ombros? Como eu disse, ajustar a intensidade, ou talvez você deva estar errando no volume. Então talvez adequar o volume, isso é o que eu utilizo, mas talvez adequar o volume para a sua realidade seja a forma mais inteligente. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham curtido. Quem quiser experimentar esse sistema de treino, presta atenção no que eu passei aqui. E bons treinos para vocês, curtam, compartilhem. Quem já faz esse treino, me marca aqui, me marca lá no Instagram também, que eu vou reagir. Valeu, galera, um abraço para vocês, até a próxima.